Olá pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui como fazer a instalação do OpenVPN no pfSense, né? Já tem vídeo da gente mostrando isso, só que houveram algumas alterações e eu achei interessante fazer novamente de uma forma mais simplificada, tá? Então a ideia aqui é o seguinte, nós precisamos criar um servidor OpenVPN em uma máquina pfSense. Tá? Já temos vídeos também demonstrando como fazer esse servidor em uma máquina Linux, só que a ideia de hoje é justamente uma máquina com o pfSense. Tá? Então tem um tutorial, a gente vai seguindo o tutorial aqui de uma forma bem tranquila. Bom, primeiro passo a gente vai lá na parte de VPN, né? Então nós vamos vir aqui e vamos clicar em OpenVPN, tá? No seu pfSense. Aqui eu já estou partindo do ponto que você já tem um pfSense instalado, né? Lá naquele tutorial, lá no final, tem uma parte também que ensina a criar um cenário para fazer justamente os testes e provas de conceito. Então, beleza. Chegou aqui, você pode configurar tanto pelo servidor e fazendo passo a passo, ou utilizar o Wizard aqui para facilitar o processo. Nós vamos usar o Wizard para facilitar o processo, tá bom? Então, vai ser o tipo de servidor vai ser com os usuários locais, né? Então, os usuários vão ser anexados aqui no próprio pfSense. Então, vamos dar um Next, tá? Aqui a gente tem que colocar o nome da CA, né? Então, aqui ele pegou em cache, ele está pegando uma CA antiga que eu tinha, tá? Mas aqui você vai colocar o nome do seu certificado de autoridade certificadora, tá? Nesse caso aqui, a minha está CA_MyVPN. E aí você pode escolher qual vai ser a sua. Depois você vai ter que colocar o tamanho da chave, né? Nesse caso aqui eu estou usando 2048. O tempo, né? 3.650, isso dá aproximadamente 10 anos. Tá? O país, enfim, cidade e o nome da organização, esse tipo de coisa. Tá? Então, feito tudo isso, você vai dar um Next aqui, né? Vai adicionar, então aquela CA foi adicionada. Agora você vai colocar aqui o certificado, né? Então você vai dar um nome para o certificado. Geralmente eu gosto de colocar um nome, ele pegou em cache também aqui que já tinha, eu tinha mesmo apagado. Eu gosto de colocar um nome que identifica o servidor de VPN. Então nesse caso aqui eu coloquei server.cert_VPN para identificar que esse certificado é do servidor de VPN. Tá? Chave de 2048 também. Lifetime aqui, esse lifetime aqui tem uma coisa interessante, né? Ele aconselha que não seja maior do que 3.098, tá? Porque algumas plataformas podem considerar esse certificado inválido. Então, o ideal é colocar ou coloca o padrão 398 ou coloca abaixo, tá? Novamente aqui a gente coloca o país, estado, cidade e o nome da organização. E aí vai clicar aqui e vamos criar o certificado. Muito bem, agora vem alguns pontos interessantes aqui, né? Eu vou comentar sobre alguns outros pontos. A gente tem no tutorial aqui, tá? Então, tá explicando todos os pontos aqui que a gente vai falar, tá? Mas vamos falar sobre alguns aqui. Então, vamos lá. A primeira aqui é a interface, né? A interface onde o VPN vai estar, o servidor OpenVPN vai estar ouvindo, né? Onde ele vai estar aguardando que os clientes se conectem. O ideal é que você tenha isso aqui na WAN, né? Porque eu imagino que se você está criando um servidor OpenVPN aqui, se você está criando um servidor VPN, você quer que clientes de fora da sua empresa acessem sua empresa. Então, o ideal é que isso aqui esteja na WAN, tá? A menos que seja algum caso específico. O protocolo, nesse caso aqui nós vamos usar o UDP em IPv4, né? A gente clica aqui e existem outras opções, poderia ser IPv6, poderia ser IPv4 e IPv6, tá? Enfim, nesse caso aqui para o tutorial simplesmente IPv4. A porta, nesse caso aqui, a porta vai ser 1194, a porta padrão do OpenVPN, poderia ser alterado, tá? Caso você já usasse essa porta para alguma outra coisa. E aqui há uma descrição, né? Aqui você pode inserir alguma descrição caso tenha interesse, tá? Ele é interessante também colocar essa descrição, porque quando você exporta o cliente, isso identifica a VPN. Então aqui a gente pode colocar aqui MyVPN, pronto. Agora a gente vem com a parte de criptografia, né? Então a gente está deixando o TLS habilitado, tá? Não estamos alterando aqui, estamos deixando a chave de 2048 também
Até aqui a gente não está mexendo e não vamos usar acelerador de hardware, tá? Estamos fazendo uma configuração bem básica. Aqui é o túnel, né? Então aqui ele dá até uma sugestão de utilizar esse túnel aqui, o 10.0.8/24, né? Geralmente eu uso esse túnel, a menos que eu tenha uma rede com esse range já sendo usado internamente. Então, se eu tiver uma rede interna com esse range, o ideal é que eu troque esse túnel aqui por outro range de IPs para não dar conflito, tá? Aqui vem a área local, a rede local, né? Então, nesse caso aqui, a minha rede local, vocês podem colocar a rede interna, em que o usuário entrando pelo VPN, ele vai conseguir acessar essa rede interna, tá? No meu caso aqui, para o padrão que nós fizemos, vai ser o 5.6, tá? Então 92.168.56.0, tá? Porque minha rede interna, ela está em localhost, em host only, localhost não. Ela está em host only com o meu computador interno, o meu computador real, tá? Então, por isso que lá no VirtualBox eu estou usando 5.6, por isso que eu estou colocando aqui. Tem um tutorial lá embaixo mostrando como faz toda essa parte de cenário de teste. Muito bem, aqui ele vai especificar quantos clientes, né, podem concorrer, podem acessar ao mesmo tempo. Então, se você tiver alguma limitação de hardware, você pode reduzir isso aqui, o número de clientes ao mesmo tempo. Essa parte de compressão aqui eu não vou usar, tá? Nenhuma parte de compressão, justamente por questões de segurança. Depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Não vou habilitar nenhuma regra de Type of Service também. E aqui eu estou habilitando Inter-Client Communication, tá? Então eu quero que os clientes da própria VPN possam se comunicar. Se eu não quisesse por alguma questão de segurança, eu simplesmente desabilitaria aqui. Tá? Outro ponto é duplicar conexão, ou seja, eu permitir que o mesmo cliente ele possa acessar duas vezes a mesma VPN, né, ao mesmo tempo. Então, isso aqui é interessante quando você tem um cliente que ele acessa a VPN da empresa pelo celular e pelo laptop, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, você pode permitir aqui se for o caso. Tá? Nesse caso aqui, a gente não quer. Aqui a gente vai deixar o IP dinâmico, né? Aquele informa que isso permite que o cliente retenha a conexão mesmo que haja troca de IP. E aqui vem a topologia, né? Então, nesse caso aqui a gente está usando toda a subrede, tá? A gente poderia também criar um isolamento, né? 1/30 aqui. Então, no caso, o cliente ficaria isolado dentro da própria VPN dele. Não é o que a gente quer, então a gente vai deixar subnet também. Aqui a gente coloca o DNS Default, nesse caso aqui eu estou colocando o do Google aqui em cima, e estou colocando também como o primeiro DNS aqui embaixo, o do Google também. Tá? Aí você tem que ver qual DNS te interessa para colocar nesse caso aqui. Depois vem, isso aqui tudo está lá descrito no tutorial, aqui vem a parte de NetBIOS, né? Se tem interesse em habilitar, vai habilitar aqui essa configuração, não é o nosso caso aqui. E aí vamos dar um Next. Agora, ele vem para a parte, já está quase no fim. Né? O que ele está fazendo aqui? Ele vai aplicar as regras no firewall para permitir a comunicação dos clientes para o VPN. Tá? Então, a gente simplesmente tem que estar habilitado isso aqui e a gente vai dar um Next. E aí, finalizou. Então, a gente observa agora que o nosso servidor OpenVPN está funcionando aqui, já está operacional, tá? E agora, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, antes de tudo, essa ordem a gente pode alterar, tá? Mas o que é importante? É importante a gente vir aqui em Packet Manager, Available Packets, e vamos colocar aqui VPN, OpenVPN, tá? E nós vamos instalar esse carinha aqui, OpenVPN Client Export, tá? Então vamos clicar aqui em Install. Isso vai permitir que a gente possa exportar as configurações do cliente para as outras máquinas que vão ser clientes. Tá? Então, esse pacotinho aqui facilita muito a nossa vida. Então, beleza, nosso servidor PVPN está funcionando, vamos criar um usuário aqui. Né? Então, a gente vem aqui, User Manager, tá? Vamos em System, User Manager, e vamos criar um novo usuário aqui. Então, esse usuário aqui, vamos chamar de Maria. Tá? Vamos colocar o password. Aqui vou colocar um password bem simples. Beleza.
Não vou colocar expiration date, nada disso, tá? Clique aqui para criar o certificado, tá? Então vamos clicar e observe que nesse caso aqui eu vou colocar cert Maria. Beleza. E a autoridade certificadora, nesse caso, está sendo CA do MyVPN. Por quê? Porque eu quero que ela seja a unidade, a autoridade certificadora para certificar também o certificado da Maria. Beleza? Show de bola. Vamos deixar aqui o padrão de configuração. Aí você tem que ver se te interessa mudar alguma coisa aqui. Nesse caso, para o tutorial, não interessa. Então, vou dar um save aqui. Beleza? A gente observa que a Maria já está aqui no grupo de usuários. Tá? Se nós viermos aqui também, em System, certificados, né? E aqui a gente vai observar que a Maria já está aqui, ó. Já temos o certificado da Maria aqui. Tá? Então agora nós vamos voltar para a VPN, vamos lá em OpenVPN, e vamos aqui, ó. Como a gente instalou aquele pacotinho, aparece aqui para a gente o Client Export. Tá? E aqui existe uma configuração prévia do cliente OpenVPN. Tá? Então aqui está dizendo o nome do servidor, né? A porta que vai ser usada, 1194. Né? Nesse caso, o hostname resolution vai ser a interface IP address, então ele vai pegar o IP da sua interface. Como lá anteriormente a gente disse que a nossa interface é a interface WAN, ele vai te dar o IP da sua interface WAN. Existem outras opções aqui, Automatic Multi-WAN IPs, né? Incluindo Port Forward, dá para fazer com Port Forward, mas para essa de cá a gente vai fazer um tutorial mais simples, utilizando apenas a interface IP address aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui você pode bloquear DNS de fora, né? Tem um ponto interessante aqui também, que caso o seu cliente esteja utilizando um cliente OpenVPN mais antigo, você pode clicar aqui para ele não incluir as opções a partir do OpenVPN 2.5, tá? Não é nosso caso. Nosso cliente lá está atualizado. Tem até vídeo ensinando a atualizar o cliente, tá? Para que você não tenha determinadas vulnerabilidades de clientes antigos. Beleza, essa parte aqui de client, de Silent Installer, isso aqui é mais para Windows, não é o caso aqui, tá? Aqui vem a parte de certificados, nós vamos deixar padrão, não vamos utilizar nada aqui. E vamos dar um Save as Default, beleza? Não alteramos nada, ele já estaria pegando esse daqui. E aqui embaixo a gente observa que já tem o cliente Maria aqui para ser exportado. Tá? Então a gente pode simplesmente chegar aqui, ó. Aqui você poderia utilizar, Dalbich, eu estou fazendo agora para um Windows, então você pode pegar um instalador para o Windows, você pode pegar aqui, cadê, do Android, aqui do Android, tá? Então você pode especificar qual que você quer. Um que eu gosto muito é utilizar esse aqui, esse Most Clients, né? Por quê? Deixa eu baixar ele aqui. Ó, o que eu gosto desse aqui, eu já estou numa máquina cliente aqui e eu copiei o certificado para ela, tá? Como você vai copiar, você pode utilizar o tutorial lá de utilizar o Netcat para mandar o certificado, você pode mandar por e-mail, pode mandar por diversas formas, via SSH, FTP, enfim, você decide como você vai mandar o certificado, tá? Mas a forma como esse certificado fica, que eu acho interessante, é que toda essa parte do certificado já está colado diretamente no arquivo. Então a gente não tem aquele arquivo quebrado em que você tem a configuração de um lado e os arquivos de certificado e de certificados separados. Tá? Então por isso que eu gosto mais dessa forma. A gente observa aqui que nesse certificado o que tem de interessante, né? Olha, o remoto ele está pegando aqui a interface WAN do meu servidor OpenVPN. Tá? Se nós abrirmos aqui o pfSense, tá? O pfSense, a interface WAN dele está um 72.16.10.4. Então, como a gente selecionou a interface WAN, ele já pegou aqui e já criou para o cliente qual seria o IP que o cliente deveria se conectar. Obviamente que se você está fazendo isso na sua empresa ou na sua casa, você vai ter que colocar aqui o IP público da interface WAN do seu roteador, né? E aí, nesse caso, fazer um port forward para o seu pfSense, né? Ou colocar o seu pfSense completamente já diretamente ligado à internet, né? Mas isso aí não vem o caso agora. Bom, vamos lá, né? Então vamos conectar e verificar aqui como é que está a coisa, né? Então vou fechar aqui, vamos vir aqui, ó,
em rede, né? Essa máquina aqui ela já foi atualizada para pegar o novo cliente OpenVPN. Tem vídeo aí mostrando como fazer. Então nós vamos vir aqui e vamos em Settings. E aqui ó, a gente observa que tem VPN e tem um maisinho aqui. Nós vamos clicar nesse mais. Tá? Nesse caso, nós vamos importar de um arquivo, porque o arquivo já está aqui no computador do cliente. Tá? Eu estou usando uma segunda máquina virtual, que no caso está sendo o cliente, que está numa rede externa. Tá? Aqui tem até um desenho que facilita verificar. Aqui. Ó. Aqui a gente está nesse computador, PC externo. Tá? E aí a gente está fazendo a conexão para a interface WAN aqui do pfSense. Beleza? Aqui na rede interna nós temos uma rede com a máquina real e podemos colocar também outras máquinas virtuais. Tá? Beleza. Beleza. Então vamos lá, importar do arquivo. Nesse caso está dentro de Downloads e vamos dar um Open. Beleza? Ele pegou e aqui a gente já pode colocar o usuário Maria, né? E a senha que você colocou lá para Maria. Beleza. E aqui vamos clicar em adicionar. Muito bem, observe que já foi criado aqui um VPN, né, do pfSense da Maria. Então, nesse caso aqui, vamos ligar. Opa, ligamos. E agora vamos abrir um terminal aqui para a gente ver como é que está ainda a coisa aqui. Né? Então, se nós dermos um netstat -rn para verificar a tabela de rota, ó, observe que o nosso gateway agora está sendo aquele gateway do túnel da VPN. Então, significa que tudo que a gente for mandar agora, a gente está mandando para o túnel da VPN, tá? Se nós dermos um ifconfig, né, a gente vai ver aqui ó, o túnel, que é justamente a interface da VPN. Ah, Dalvis, mas é mesmo? Vamos lá, vamos chegar aqui, vamos desligar a VPN. Beleza, desligamos. Então, se nós fizermos um ifconfig, observe que aquela interface túnel já saiu. Se nós fizermos a tabela, a gente vai ver que a tabela agora é o 172.16.10. Né? Por quê? Porque tanto essa máquina como a interface WAN do pfSense, elas estão em modo NAT Network do VirtualBox, né? Para criar um cenário virtualizado aqui. Então, ela acaba apontando para o mesmo gateway. Tá? Beleza, mas vamos ligar lá a VPN. Então, vamos voltar aqui. Ligamos a VPN, então a gente já observa que agora a tabela de rota já está apontando para lá. Ah, Dalch, mas é isso mesmo? Está funcionando? Você poderia também dar um traceroute, né? Não sei se eu tenho traceroute aqui. Tem. Beleza. Para o 8.8.8, tá? Então a gente vai ver. Ó, olha que interessante. Ele passa primeiro pelo túnel, para depois pegar a saída, que é o gateway lá do NAT Network do VirtualBox. Tá? Então isso aqui prova que a nossa instalação foi concluída com sucesso e a gente fica por aqui.